Bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço destinado à aprendizagem. Antes de nos aprofundarmos sobre nosso conteúdo, gostaria de fazer esta pergunta a você, leitor, a você, leitora. Já ouviu falar do Tribunal do Júri? Acredito que esta pergunta, desta maneira mencionada, pode soar um pouco distante da parte de algum do público. Mas garanto que todos já ouviram, leram ou assistiram à TV noticiando casos de julgamento, principalmente de crimes de grande repercussão ocorridos no meio da nossa sociedade. Embora todos os crimes contra a vida são julgados pelo Tribunal do Júri, mas aqueles que repercutem mais na mídia, os julgamentos são mostrados. Pois é, nestes casos, os tribunais do júri são formados através de cidadãos e cidadãs. São escolhidos das comunidades, que atuarão como juízes. Isto mesmo, serão os responsáveis pela condenação ou absolvição, ou seja, serão inocentados de alguém que praticou um crime contra a vida de forma dolosa. Se o acusado ou a acusada, também chamado de réu ou ré, se for no sexo feminino, então se for condenado ou condenada, cabe ao juiz presidente do julgamento a aplicação da pena. Os jurados julgam. Se for condenado, o juiz, o presidente ali daquele julgamento, do tribunal do júri, ele aplica a pena correspondente. Se for absolvido ou inocentado, eles serão libertados se pode haver ainda um recurso. E mais adiante nós falaremos mais sobre isto através da nossa leitura e pesquisa sobre o Tribunal do Júri. Então eu espero que todos venham a gostar desse trabalho para conhecer os pormenores, para principalmente se alguém possa um dia estar participando lá do Tribunal do Júri e obter informações que acredito serem imprescindíveis para o conhecimento também do público em geral. Então, desde já eu agradeço a todos por participar aqui de nosso espaço da leitura, da produção textual, de todas as vertentes, seja literatura e agora também do mundo jurídico. Então, eu agradeço a todos vocês. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal consolidou as decisões tomadas pelo Tribunal do Júri. Assim sendo, o réu ou a ré, objeto de condenação, deverá cumprir a pena imediatamente, ou seja, poderá recorrer, mas já cumprindo a pena, após a condenação pelo Tribunal do Júri. Essa foi a decisão da primeira turma. E outra decisão importante, que foi tomada já pelo plenário do STF, é a que trata de situações de não reconhecer a decisão do Tribunal do Júri. Como assim? Vejamos, se o réu ou a ré for condenado ou condenada, e ali nos autos do processo, através de recurso, o advogado constituído, ele pode impetrar um recurso a favor do seu cliente, porque não havia provas ali nos autos do processo,
nem tanta certeza da autoria, e mesmo assim a pessoa foi condenada. Então aquele resultado pode ser contestado. Ele vai lá na segunda instância contestar, que pode ser anulado o julgamento ou não, dependendo lá da decisão da segunda instância. Pode ocorrer também o contrário, havendo provas robustas para a condenação, com tanto a materialidade quanto a autoria. E de repente o réu ou a ré é absolvido, ou seja, inocentado. Também pode ser questionado na esfera judiciária correspondente à segunda instância, tanto da Justiça Estadual ou como federal, que pode validar ou não o que foi decidido, mas são decisões importantes porque os jurados são representantes da sociedade ali no Poder Judiciário. Então eles têm essa responsabilidade de analisar os fatos. Então eles precisam ter conhecimento daqueles fatos ali nos autos do processo, principalmente sobre a autoria e a materialidade, os fatos constantes daquele crime, os pormenores, as controvérsias que possam existir, para votar conscientemente e também com o conhecimento da causa, para não correr o risco de daquela decisão ser anulada. Vamos falar agora sobre a formação do Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri é formado por vários membros. Temos o juiz-presidente, que possui a atribuição de ser o responsável ali, principal, sobre o comandante de toda aquela sessão de julgamento do Tribunal do Júri. E sua maior atribuição é de fixar a pena do réu ou da ré, em caso de condenação. Conforme se observa, não cabe ao juiz interferir na decisão soberana dos jurados. Ele vai fixar a pena se houver a condenação. Há também o escrivão ou escrivã, que é a pessoa que possui a atribuição de registrar os acontecimentos ocorridos na sessão de julgamento. Temos o promotor ou a promotora de justiça, que possui a função de promover a acusação de quem está sendo julgado, se ele considerar ou ela considerar culpado pelas acusações, mas também pode pedir a absolvição, se considerar o réu ou a ré inocente. Então há a possibilidade de acreditar através da materialidade ali dos fatos, das provas, na culpabilidade, mas também pode achar que não há elementos suficientes para uma condenação. E também ela, a promotora ou o promotor, pode defender uma atenuação da pena, por razões consideradas justas. Seguidamente, temos o advogado de defesa, que ele contrapõe-se à acusação ali do seu cliente, seja do promotor ou do advogado de acusação, através de argumentos contra os fatos apresentados. Não é simplesmente a fala. Tá certo que o meio é a fala, mas há esse poder da argumentação, que é para se contrapor às provas apresentadas. O advogado de acusação trabalha ali como um assistente da promotoria. Se o promotor ou a promotora está havendo ali uma culpabilidade, ele acredita que está havendo a materialidade, a autoria. Então o advogado de acusação vai trabalhar também defendendo seus argumentos, informando, ali, mostrando aos jurados que as provas são suficientes. A materialidade, a autoria está ali, estão expostas, explícitas, para comprovar a culpabilidade do acusado ou a acusada. Então os jurados, as juradas, precisam estar
atentos, ouvindo, observando todos os fatos, seja da promotoria, do advogado de defesa ou da acusação. Aí vem o conselho de sentença, que são os jurados que irão votar pela, pela sentença condenatória ou absolvição. São escolhidos até 25 jurados ou juradas, os quais deverão comparecer ao tribunal do júri no dia e hora marcados para apenas 7 serão escolhidos através de sorteio para julgar. O restante fica dispensado naquele momento, porém ficará de sobreaviso para eventual necessidade, se assim for convocada ou convocada. Há também as testemunhas de cada parte, né? Defesa e acusação. E cada parte possui o direito de indicar até 5 testemunhas para auxiliar ali nos depoimentos, nos argumentos. Finalmente, temos os espectadores. Este último elemento é oferecido à comunidade, uma vez que o Tribunal do Júri é um instrumento jurídico popular, onde a própria sociedade, cidadãos e cidadãs escolhidos, serão aqueles responsáveis por aquele julgamento. É oferecido à comunidade também esse direito de se fazer presente nas sessões de julgamento. Isto porque elas são públicas. Vamos tratar agora durante o julgamento. Já apresentamos a formação ali do Tribunal do Júri. E agora, durante o julgamento, os jurados, eles tomam conhecimento do processo, o qual está sendo ali julgado, o crime cometido, as causas que o determinaram, passam a saber também sobre o réu ou a ré. Já havia falado antes, mas é bom sempre lembrar que é a questão da materialidade, ou seja, as situações que ocorreram, os detalhes do crime, sobre a participação do agente, ou seja, a pessoa que praticou, temos as causas da materialidade e a autoria. Então, os jurados precisam estar atentos àqueles depoimentos, aquelas provas, aqueles debates, para analisar cada passo. Então, os debates começam primeiro pela acusação, vindo logo após a defesa. Quando terminarem os debates, as perguntas formuladas pelo juiz são entregues aos jurados, para que votem de acordo com as provas apresentadas. Como são 7 votantes, o quarto voto já é suficiente para encerrar o evento jurídico. Lembrando que o voto de cada um é secreto e a votação acontece em uma sala fora do plenário de julgamento.
Vamos tratar sobre a escolha dos jurados neste momento. O jurado ou a jurada pode ser qualquer pessoa da comunidade. Não se exige qualificação profissional. É obrigatória a aceitação quando a pessoa é convocada, de acordo com a Constituição brasileira. No Código de Processo Penal brasileiro, no seu artigo 436, está escrito que os jurados precisam ter idoneidade moral e ser maiores de 18 anos. Há os críticos que afirmam que as pessoas analfabetas ou portadoras de alguma deficiência que possam haver assim, uma impossibilidade de fazer parte, alguma situação que possa impossibilitar, não poderiam participar deste evento julgador. No entanto, a sociedade atual, há aqueles também que defendem, a sociedade atual está provida de leis inclusivas e que os recursos tecnológicos os que temos hoje, eles poderão ser utilizados para a adequação de sua participação. A exclusão destas pessoas reflete também a exclusão da própria sociedade, a qual é heterogênea. Entretanto, para atuar em um evento deste porte, não seria viável uma qualificação mínima para desenvolvimento desejável? Aí já vem o lado da, digamos, a formação intelectual. Não que a pessoa seja um sábio, não é falar dessa maneira, mas ter um mínimo de conhecimento jurídico, o cidadão haver uma preparação para que pudesse participar. Então, a realização, né, aqueles que defendem essa preparação, de um mini curso que poderia ser realizado até de forma online, para oferecer os requisitos que darão suporte à qualificação dos jurados. Assim como em toda situação da vida, temos direitos e deveres a cumprir. Também fazem parte da sociedade os jurados e as juradas, não é verdade? Então, aquele ou aquela que participa do tribunal do júri é reconhecido como um possuidor de idoneidade moral, por ser escolhido ou escolhida para um serviço público, embora temporário, tão relevante, mesmo sem remuneração. Garante também a quem presta concurso público participa de licitação pública, no caso da necessidade de um desempate, a preferência para o jurado ou a jurada. Então eles oferecem, né, porque participou daquele serviço público relevante e há algumas, digamos assim, recompensas. Então, também há a garantia de receber o seu salário, no caso de a pessoa que está trabalhando. Então, a garantia de receber o seu salário sem desconto durante o tempo que estiver ali, como naquele serviço público temporário. Não pode ser descontado, dado como falta de serviço. Quanto aos deveres, os escolhidos ou as escolhidas para este fim não poderão se recusar, salvo se houver uma condição altamente justificável, como um mau estado de saúde, por exemplo. E caso não simplesmente não vá sem uma justificativa plausível, pode ser condenado a pagar multa. Uma multa que pode chegar até 10 salários mínimos. Se alguém alegar convicção política, ideológica, religiosa, para não querer participar do júri, há uma alternativa, ele deverá prestar serviço alternativo, de acordo com as determinações já prescritas lá pelo judiciário. Então, o não comparecimento, ele pode acarretar
estas sanções. E já falamos que é a imposição da multa. Então, os jurados ou as juradas, eles são responsáveis por suas decisões. Qualquer ação que atente contra os princípios da aplicação da justiça, eles podem ser responsabilizados, penalizados. Então, os jurados, eles, se houver alguma suspeição, também podem ser destituídos. E suplentes serão convocados, onde receberão o mesmo tratamento dos titulares. Então, observamos aí a responsabilidade do jurado, da jurada, naquela sessão de julgamento das suas decisões. Vamos agora comentar sobre as controvérsias do Tribunal do Júri. Dentre os estudiosos do mundo jurídico, há quem se posicione contra, bem como também a favor deste Tribunal Popular. Razões diversas são apresentadas e com argumentos que não são tanto assim desprovidos de certa análise. As ideias contrárias destacam-se como a não capacitação dentro do mundo jurídico, que seria digamos assim, um objeto de estudo sobre a atuação do mundo jurídico para a participação naquele tribunal. Os que criticam a formação do Tribunal do Júri atual, que aquele que é escolhido ou escolhida para participar da arte de julgar precisa ter um conhecimento, pode não ser um estudante de direito ou um advogado, pode ser um cidadão ou a cidadã comum, mas que tenha uma certa capacitação dentro do mundo jurídico, para entender até as linguagens dos debates, o que seria todos aqueles elementos que fazem parte de um processo penal, ali de tarefa tão importante. Então soma-se ainda também o fato que os críticos do Tribunal do Júri também falam que os juízes, eles são soberanos nos seus atos. E eles já possuem este conhecimento. Enquanto que o cidadão ou o cidadão comum, ele não possui essa garantia, porque não são, digamos, funcionários do judiciário com carreira. Aí já está um pouco mais, alguns que pensam mais avançado ainda. Que o povo estaria mais sujeito a elementos externos, a pressões. Estes defendem os que são contra, que poderiam interferir na sua decisão. Mas também há aqueles que defendem o Tribunal do Júri, porque eles afirmam que os juízes também estão sujeitos à sua própria ideologia, às suas convicções, assim como também influências que venham de fora, como ser humano, digamos, a pressão da imprensa, ou da mídia. Então, aqueles que defendem o tribunal, eles acreditam que o cidadão também deve participar, porque é como se fosse uma assembleia da sociedade. Então, os cidadãos escolhidos dentro do meio popular, ele dá um ar de igualdade nas decisões, ou seja, é a participação da sociedade para julgar um dos seus pares que foi ofendido ali num crime doloso contra a vida, que possibilita essa participação como preponderante para a democracia. Ainda lembram também que os que são a favor da manutenção deste instrumento jurídico, que para julgar o bom senso é um utensílio inerente a todos que pretendem usá-lo, o que se estende também aos jurados, quando na escolha do seu voto. Então, estes que defendem, eles acreditam que
o, o cidadão que vai estar participando ali como jurado ou como jurada, basta ele ter o bom senso para analisar. Mas os que criticam acreditam que é necessário que haja um preparo, pessoas que tenham um conhecimento do mundo jurídico para que possam entender a linguagem, os fenômenos ocorridos dentro de um processo penal que está ali sendo julgado pelo Tribunal Popular. Extenso é o número de crimes existentes no Código Penal brasileiro. No entanto, nem todos são submetidos ao tribunal do júri. Destes, uma pequena lista foi escolhida para que se enquadre neste procedimento jurídico participativo da sociedade brasileira e também que faz parte de outras nações pelo mundo. Elencaremos, com alguns comentários pertinentes a cada um, os delitos que fazem parte de crimes dolosos contra a vida, sendo este de interesse para o julgamento popular, mas presidido pela instituição judiciária brasileira. O artigo 121 do nosso Código Penal traz na sua nomenclatura como homicídio simples. Uma palavra, digamos, um adjetivo simples, um tanto quanto fora da realidade da sociedade, uma vez que a morte de alguém por outro, fora das causas de extinção da punibilidade, como a legítima defesa, o estado de necessidade e o legítimo exercício do dever funcional ou legal, digamos, não é nada simples. Apenas podemos afirmar que é um tanto quanto irrisória para tão grave ocorrência policial jurídica que afeta toda a sociedade, pelo sentimento de insegurança e pela perda do seu ente querido. Mas, na realidade, o que diferencia o homicídio simples é o chamado homicídio qualificado. Mas, como estamos falando do simples, o simples é porque não há elementos qualificadores, ou seja, elementos que eles potencializam, dão uma maior gravidade ao homicídio. Por isso que ele fala o homicídio simples, não há elementos qualificadores. Então a pena para esta tipificação penal vai de 6 a 20 anos. Mas a lei brasileira trata da progressão de regime, ou seja, inicialmente fechado, passando pelo semiaberto e finalmente o aberto. Então, aí vejamos agora o homicídio qualificado. O homicídio qualificado, como o próprio já diz, é aquele que possui elementos qualificadores, os quais impulsionam também no aumento da pena, porque é praticado com elementos mais graves, digamos, com perversidade, e possibilita o aumento da pena. Ele é uma continuidade do artigo 121 já citado. As qualificadoras são as seguintes: por motivo torpe, ou seja, para receber recompensa por motivo de vingança, o ciúme, sendo que, em relação à vingança, embora seja um ato reprovável, há estudiosos do direito que eles explicam que deve haver uma análise profunda dos motivos que ensejaram este ato, para assim determinar ou não o aumento da pena. Vamos prestar atenção a um exemplo que a vingança, ela, claro, ela é reprovável juridicamente, mas que através da análise dos fatos ela pode não ser enquadrada na função de qualificadora para o aumento da pena, embora o ré, seja condenado ou condenado. Então eles falam de um caso de um pai que chegou a teve seu filho, digamos, a vida ceifada ou um ato sexual, um abuso, né? E que o pai teve aquele ímpeto, aquela situação que abalou psicologicamente. Ele irá responder pelo crime e poderá até ser condenado, né, pela atitude que ele
não procurou os meios legais. Então, mas alguns estudiosos do direito, eles explicam que pode esta situação ser um ato reprovável, mas que não poderá ser utilizado como um elemento qualificador para um aumento de pena, devido justamente a essa produção na sua mente, a intervenção que esse procedimento, o ocorrido, provocou na mente do pai, e ele tomou aquela atitude reprovável, mas que poderá não ser tratado como um elemento de aumento da pena. Então há também outro fato que qualifica o homicídio, é o motivo banal, o motivo fútil. Nestes casos, o acusado ele cometeu um homicídio por um fato inexpressivo, que jamais aquilo seria um motivo para tão ato reprovável da sociedade, aquela ação criminosa. Digamos que alguém se esbarra em outro, em uma rua movimentada. Então, um deles, infelizmente, está armado. Começa uma pequena discussão e atira no outro, na vida. Então, além destes, há outras qualificadoras para qualificar o homicídio. Mas bem prestamos atenção, um motivo fútil, banal, e ocorreu um fato tão desastroso. Aí é um aumento, uma qualificadora para aumento de pena, um motivo banal, fútil. Há também o chamado homicídio à traição, a emboscada, com emprego de veneno, tortura, asfixia, uma vez que impossibilita a defesa da vítima. O meio cruel também qualifica o crime de homicídio por provocar um padecimento físico e psicológico, provocando a agonia da vítima. E a pena para o homicídio qualificado é bem maior, que vai de 12 a 30 anos. Nesta mesma pena, é inserido quem comete homicídio para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. Como exemplo, podemos citar: quando o agente infrator do delito o faz contra alguém que seria uma testemunha contra ele ou ela, e que poderia denunciá-lo ou denunciá-la, ou seja, tem um processo penal que a testemunha ela fez o depoimento e aquele acusado justamente para evitar que ele vá a julgamento, que aquela pessoa é uma testemunha. E se ele vai lá e tira a vida daquela testemunha, se ele for descoberto no processo penal, no julgamento ele tem ali um elemento qualificador que aumenta a pena. Então, foi o que podemos escolher através da nossa pesquisa sobre esses dois tipos, né, do homicídio simples e do qualificado. Dando continuidade aos crimes sujeitos ao tribunal do júri, vamos falar sobre o induzimento, instigação ou auxílio a suicídio, que é o artigo 123 do Código Penal Brasileiro. Quem presta auxílio de qualquer espécie para que alguém cometa o suicídio incorre nesta tipificação penal, o que levará esta pessoa que auxiliou a ser julgada pelo tribunal do júri, de 2 a 6 anos, caso seja consumado o suicídio, e de 1 a 3 anos, caso o resultado não se consuma, mas que deixa lesões graves. Então há também o fator chamado jurisprudência. É fatos jurídicos, julgados, pensamentos, ideias que já foram dadas em outros julgamentos. E essa jurisprudência afirma que é aquele que impõe maus tratos físicos ou psicológicos, alguém que tem a intenção de suicidar-se, ela pode ser classificada como alguém que auxiliou. Que se alguém está tentando fazer essa situação e a pessoa começa a pressionar para que a pessoa faça, né, maus tratos físicos ou psicológicos, pode ser enquadrado. Agora também a jurisprudência também afirma que há casos que não pode ser tratado como alguém que foi responsável pelo suicídio.
Até cito um exemplo aqui no caso de um casal que está namorando ou convivendo e de repente há uma separação e um ou outro fica com a mente abalada, passando por problemas depressivos ou de coisas desse tipo, e infelizmente vem a cometer esse ato, o outro não pode ser culpado pelo simples fato desse rompimento, a não ser que ele tenha causado aquela pressão direta sobre a pessoa com maus tratos físicos ou psicológicos. Aí é o chamado jurisprudência, que são as ideias apresentadas em julgamentos que existiram. Agora vamos falar sobre o infanticídio, crime que leva também a quem pratica a ser submetida ao tribunal do júri. Por que apenas submetida? Porque somente a mãe é o sujeito ativo deste delito. É um crime de ação própria. Ocorre quando a mãe ela tira a vida do próprio filho ou filha logo após o nascimento, ainda sob as condições psicológicas do estado puerperal, o qual acontece durante ou logo após o parto. Então vejamos aqui o que tanto se fala no crime de homicídio, né? Mas nesse caso aqui, a, digamos, o pensamento jurídico juntou-se ao pensamento médico, o estado psicológico, onde a mãe faz uma situação dessa de tirar a vida do próprio o ser que ela acabou de gerar, ou então pouco antes, durante ali o parto. O meio jurídico, né, tratou de colocar esse artigo, infanticídio. Então a jurisprudência ainda acrescentou que a mãe que não presta os cuidados indispensáveis à criança ao nascer, logo ali após o nascimento, aquela situação principalmente quando tem aqueles nascimentos que eram em casa, era típico comum há um tempo passado. Então não dava aqueles cuidados básicos e a criança vinha a falecer e correr nesta tipificação penal, caso ocorresse a morte. Então a pena correspondente de 2 a 6 anos. Agora vamos falar também sobre um tipo de crime, que é o artigo 124, está muito ligado também à mulher. Há muita polêmica sobre esse artigo 124 do Código Penal. Algumas correntes políticas são favoráveis que venha a abolir esse tipo de crime do nosso Código, e outras correntes políticas defendem quem tem que permanecer. Trata-se do aborto. Então, a lei ela diz que quando o aborto é provocado pela gestante ou com seu consentimento, a pena vai de 1 a 3 anos de reclusão. Né? Então, a jurisprudência tratou de diferenciar o aborto provocado pelo espontâneo, sendo este último causa de inimputabilidade, ou seja, não há crime. Quando ocorre o aborto espontâneo, por alguma alteração genética, e este venha a ocorrer, aí não há uma causa de imputação de crime. Quando não há possibilidade de a perícia conseguir os elementos probatórios do delito, ou seja, se foi espontâneo ou não, então as testemunhas, se houver, serão suficientes para o prosseguimento da ação penal. Quando há dúvida na diferenciação do aborto,
se for espontâneo ou provocado. Caberá ainda assim o rito processual para apreciação do tribunal do júri, dando o aval decisório aos representantes da sociedade, uma vez que se trata de um crime contra a vida. Ainda continuando sobre o aborto, então, o aborto provocado por outra pessoa. Há aquele caso onde a própria mulher ela comete, né, que já é, no caso, o crime, e também aquele provocado por outra pessoa. Se outra pessoa provoca o aborto sem o consentimento da gestante, a pena aplicada vai de 3 a 10 anos. É um crime grave ainda mais, né? Para a pessoa que vai lá e provoca o aborto sem o consentimento, de 3 a 10 anos. Então, a jurisprudência tem afirmado que quando alguém, digamos, assassina, tira a vida, né, de uma mulher grávida, além do crime, né, de homicídio, ou mais atual, quando ocorre em alguns casos, chamado feminicídio, que é uma tipificação penal mais recente, então, além de responder pelo crime do assassinato, também responderá pelo aborto, uma vez que ela estava grávida, e será acrescentada uma pena também sobre este segundo crime. Já em relação ao aborto provocado com o consentimento da gestante, a pena vai de 1 a 4 anos. No entanto, a pena pode ser também de 3 a 10 anos se a gestante for menor de 14 anos, se ela possui doença mental ou se o consentimento foi obtido através de violência física ou psicológica. Nestas situações mencionadas, se o aborto provocado por outra pessoa provoca lesão grave na gestante, a pena é aumentada de 1/3 e também pode ser duplicada se ocorrer a morte. A jurisprudência se apoia no laudo médico para comprovar a lesão na gestante. O exame cadavérico em caso de morte terá efeito probatório também. E, finalmente, ainda sobre o aborto, trata-se do aborto necessário. Há casos confidenciais, ou melhor, há casos considerados necessários para se realizar o aborto pela legislação brasileira. Ele é conduzido por um profissional da medicina e apenas ocorre quando não há outro meio de salvar a vida da gestante. Soma-se ainda a este consentimento quando a gravidez é resultado de estupro e a concordância da gestante de procedê-lo. Sendo incapaz, se a gestante for incapaz legalmente, como aqueles casos de menor de idade ou que tenha um problema mental, aí é necessária a permissão de seu representante legal. Finalizando a lista dos crimes dolosos contra a vida, há também o abandono de incapaz. Então, esse é previsto no artigo 133 do Código Penal brasileiro, como parte também a ser julgada pelo Tribunal do Júri. Então, a lei diz o seguinte: abandonar a pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, por qualquer motivo, que seja incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. Ele existe, para configurar esse crime, existe aquela presença de perigo concreto, ou seja, abandonar pode ser uma criança, um idoso ou uma pessoa mesmo de uma idade ainda novo, né? Uma pessoa nova, mas que tem algum problema grave de saúde, que não pode se alimentar, não pode locomover-se, e ser abandonado.
Então, se houver morte, a pena vai de 4 a 12 anos de prisão. Então, aí para os efeitos da lei, são incapazes, os menores de 16 anos, eles são incapazes absolutamente, menores de 16 anos. Os maiores de 16, mas menores de 18, são incapazes relativos, porque podem possuir alguma autonomia em certos atos, como votar, por exemplo. Alcoólatras habituais, dependentes de outras substâncias, aqui chamado dependentes químicos. Pessoas com problemas de saúde que comprometem suas ações físicas ou mentais. Idosos acima de 60 anos. Então, quando há esse crime de abandono de incapaz, que seja doloso já a intenção de abandonar lá numa situação crítica que pode levar até a morte. Então é uma competência também do tribunal, do júri, para julgar. A Constituição brasileira, que é a nossa lei maior, colocou nos seus dispositivos a instituição do Tribunal do Júri. No seu artigo 5º, no inciso 28, diz o seguinte teor: é reconhecida a instituição do júri com a organização que lhe der a lei, assegurados a plenitude da defesa, o sigilo das votações, a soberania dos vereditos, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Em relação ao terceiro item, a soberania dos vereditos, tem aqui uma ressalva que eu já falei anteriormente, que está garantido por lei. Mas se a votação dos jurados, que eu já tinha falado, for diferente, totalmente diferente das provas que estão lá em todo o processo, poderá ser contestado o resultado, se for totalmente contrário às provas, então em instância superior. Outro ponto que pode ser realizado um novo júri é no caso de o réu ou a ré ser condenada a uma pena acima de 20 anos de prisão. Então, essas duas situações, tanto quando se for condenado a 20 anos, a mais de 20 de prisão, quando também o resultado das votações são totalmente contrários às provas, então pode ser questionado o resultado, né? Só que os jurados que participaram deste julgamento, aí quando for julgado pela outra instância superior, já terão que ser outros, porque eles não podem mais participar desse outro julgamento que vem como um recurso. Há uma palavra que já falamos aqui anteriormente do nosso trabalho de pesquisa, a jurisprudência. Só que também tem outra palavra que não tinha citado antes, que se chama precedência. Então essas duas palavras, deste título de nossa parte, de nossa atividade, elas parecem um tanto quanto iguais, no sentido, não é mesmo? Contudo, vamos tratar aqui de procurar diferenciá-las. A jurisprudência se ocupa de significar as ideias, as interpretações ocorridas nas diversas decisões lá de processos, a partir das interpretações que proporcionaram as aplicações, o entendimento das leis em determinado conteúdo jurídico a ser analisado, a ser julgado. Quando este conteúdo recebe interpretações
similares em vários julgamentos da mesma matéria, transforma-se em jurisprudência. É quando aquilo foi incorporando, aquela ideia foi incorporando e vai servindo para outros julgamentos da mesma matéria, aquela interpretação. Já o precedente no mundo jurídico ocorre quando, em um caso isolado de determinada matéria, uma interpretação serve de base para casos que tratam do mesmo assunto, parecem um tanto quanto iguais. Há até entendimentos de pessoas da área jurídica que asseguram que elas são iguais. Mas a diferença é mais assim, que a jurisprudência é quando já está solidificada. E a precedência é quando um caso isolado começa a ser aplicado em outros, aí vai se transformar em jurisprudência. Eu acho que assim ficou um pouco mais claro, né? Então é isso. Quando abre-se um precedente que vai sendo aplicado, transforma-se em jurisprudência. A sequência de precedentes, né, origina-se a jurisprudência. Vamos agora entrar em outro assunto bastante interessante para apreciação do conselho de sentença. Então, você que já foi jurado ou jurada, ou pode um dia ser convocado ou convocada, é bom saber um pouco sobre estes casos que vamos falar a partir de agora. Primeiramente tem a legítima defesa, seguidamente tem o estado de necessidade e finalmente o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito, que esses dois últimos estão muito ligados um ao outro. São chamadas causas que eles retiram o fator criminal, são excludentes do crime. A pessoa que está incluída nessas situações, legítima defesa, estado de necessidade e estrito cumprimento do dever legal, assim como o exercício regular do direito, e comete um suposto crime, se houver essas causas, ela está excluída de ter cometido, não pode ser classificado como crime. Então, sabia que mesmo para um crime contra a vida, podem existir circunstâncias que diminuem ou aumentam a pena aplicada e que também podem existir outras circunstâncias que excluem o crime? No primeiro, chamamos agravantes e atenuantes. São causas, como aquele caso do homicídio. O simples e tem o qualificado. Então, causas agravantes e atenuantes de um crime. E no segundo, que é o que nos interessa agora, é o que fala disso, das causas que excluem a classificação como uma pessoa tivesse cometido aquele crime. Praticamente dá um ar de absolvição, embora pode mais tarde ser contestado. Então vamos começar com a mais conhecida causa de exclusão do crime, da criminalidade. A legítima defesa. Porém, há parâmetros, ou seja, procedimentos que sejam aceitáveis juridicamente para que o acusado ou a acusada se beneficie deste aparato da legislação penal brasileira, assim como em outras nações também. Vejamos o que diz o Código Penal brasileiro no seu artigo 25. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente, prestemos atenção a esta palavra, moderadamente, dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Observemos que, para que ela se configure, é preciso que a ação anterior
seja injusta, bem como que seja algo que está ocorrendo no momento ou está prestes a acontecer no momento também. Então não adianta alguém recebeu uma situação que alguém veio contra ele, ele conseguiu fugir e no outro dia ele foi lá e, digamos, atacou a pessoa. E dizer que foi legítima defesa. Porque a lei está clara, dizendo que é uma injusta agressão, a pessoa repele no momento. Outro elemento a analisar é o seguinte: a injusta agressão pode ser repelida pela própria pessoa do ofendido. Ou seja, a agressão ela é repelida pela vítima. Ou também ele pode socorrer, evitar que alguém seja agredido. No caso, se você vai caminhando por uma rua e vê alguém com uma faca indo de encontro a outro, e você pega uma pedra de um bom tamanho e atira contra aquela pessoa. E digamos que aquela pedra atingiu mortalmente. Pode ser utilizado como uma legítima defesa de outra. Ele ia matar a pessoa com aquele instrumento cortante. E a tua ação fez com que ele não conseguisse êxito. A legítima defesa de outra pessoa. Mas naquele momento. Então é uma defesa sua e de alguém que você possa socorrer, evitando que o fato aconteça. Não devemos esquecer também de que, para a eficácia deste direito à defesa, é preciso não potencializar a ação repelidora. Como assim? Os meios empregados para nos defendermos ou defendermos alguém devem ser única e exclusivamente para barrar a ação que venha contra nós ou contra outro. Devemos evitar o excesso de defesa, fato que ensejaria na condenação de quem acredita estar agindo em legítima defesa. Se acontece o excesso ele é punível. Conforme se vê, é imprescindível para os jurados atentarem-se para estes fatos bastante relevantes, o que contribui tanto para uma condenação quanto para uma absolvição do réu ou da ré. Se alguém, citando o exemplo da pedra, alguém vai com a faca e você pega uma pedra e atira contra aquela pessoa. E aquele que estava tentando contra a vida do outro caiu. E você vai, pega outra pedra, ou um pedaço de madeira, e acaba de tirar a vida. Aí há o excesso, não pode ser classificado. Não houve mais a repelir a injusta agressão. Já estava dominado. Então o excesso, ele é punível. Partamos agora para o segundo elemento, que pode ser também fator de exclusão do crime contra a vida, pelo qual a pessoa está sendo acusada. É o chamado estado de necessidade. Vejamos o que diz o artigo 24 do Código Penal. O artigo 24 diz o seguinte: considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar-se de perigo atual, que não provocou por sua vontade, e nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Então, o artigo 1º deste mesmo artigo, o parágrafo, melhor dizendo, o parágrafo 1º deste mesmo artigo afirma que não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Então, em relação a este segundo parâmetro, no que concerne ao dever legal,
é assunto para mais adiante. Mas vamos ao nosso problema. O que seria este estado de necessidade para excluir uma determinada ação de ser classificada como um crime? A legítima defesa, já falamos anteriormente, repele uma ação injusta de alguém contra outro. O estado de necessidade há um perigo iminente, originado de qualquer causa, não de uma ação de uma pessoa para com a outra. É um perigo, uma situação de perigo que estão ali vivenciando naquele momento. Em relação a este perigo, ele não deve ser provocado pelo agente da ilicitude. Tem que ser algo que esteja todos envolvidos naquele perigo. E a pessoa toma uma providência que poderia ser classificado como um crime, mas houve uma necessidade de agir daquela forma. Então a jurisprudência afirmou que é necessária uma prova concreta do estado de necessidade para se proteger do perigo, cuja ação é inevitável, para que a pessoa tenha que agir para salvar-se a si mesma. Ela vê ali o seu bem jurídico ameaçado, a sua vida. Podemos até citar um exemplo que pode ser enquadrado nestes termos. Por exemplo, duas pessoas estão em uma situação de naufrágio, nadando no mar, e estão extremamente cansadas. Então, o bem jurídico da vida ali está ameaçado para ambos. De repente, encontram uma pequena boia ou pedaço de madeira, que apesar de que apenas um pode utilizar, não se pode alegar a omissão de socorro ou responsável pela morte do outro por um deles ter se apossado e deixado o outro, infelizmente, morrer naquela situação de infortúnio. Os dois estavam ali naquele perigo. E só tinha aquele instrumento para um. É um tanto quanto, eu sei, frustrante, assim, até para a pessoa. Mas não se pode. E até se ele tiver empurrado o outro, haver uma disputa ali, houve aquela situação extrema do estado de necessidade. Agora ele diz aqui, entretanto, observando o artigo 23, no seu parágrafo único, afirma que há a necessidade de aferir, de analisar se não houve excesso nas ações configuradas como necessárias para livrar-se do perigo atual. Usando aquele exemplo anterior, imaginemos que uma pessoa, naquela situação, juntamente com a outra, lá na situação do mar, do naufrágio, ele utilizasse uma faca para atacar o seu colega de infortúnio e forçá-la a desistir da tentativa de disputar o instrumento, que seria a salvação naquela ocasião. Então ele tinha uma faca e ele cometeu já houve o quê? Uma violação do estado de necessidade. Houve um excesso. Ele simplesmente tirou a vida do outro que poderia disputar pelaquela boia e tirou a vida. Não houve aquela disputa pelo objeto. E antes disso ele cometeu um homicídio. Para reforçar a jurisprudência, afirma também que o agente que afirma que praticou um crime como um roubo seguido de morte, por exemplo, dizendo em juízo, no caso do assalto, vamos ser mais popular, dizendo em juízo que estava desempregado e que tinha filhos para alimentar. E resolveu assim, partir para cometer aquele assalto, porque estava em estado de necessidade, passando por necessidade. Então, juridicamente não se configura o estado de necessidade neste caso, uma vez que distante está a situação de perigo atual, iminente, que a lei exige.
Finalmente, aquela outra causa de exclusão do crime está o estrito cumprimento do dever, do dever legal. E há também, juntamente, que os dois estão praticamente unidos. É o exercício regular do direito. É um instrumento jurídico de ação voltado aos agentes públicos, no caso do estrito cumprimento do dever legal. É um instrumento jurídico de ação voltado aos agentes públicos destinados à proteção da sociedade. Os agentes da segurança, por exemplo. Contudo, suas ações para cumprir a missão importam pelo dever. Tem o dever de agir. Deve ser pautado pela legalidade de uso progressivo da força. Então, o excesso, sem a situação que exija o uso progressivo, e se exceder, se não há aquela situação que exija que se exceda, então é um fator punitivo, chamado uso progressivo da força. De acordo com cada situação vivida, com cada realidade enfrentada. O agente público ele deve se utilizar dos mecanismos disponíveis para obter êxito, seja em um ato de prisão ou a contenção, digamos, de alguém que está fugindo de um presídio, por exemplo. Inclusive pode chegar até a letalidade. O agente público pode chegar até a letalidade contra alguém. Como dizemos, dentro do uso progressivo da força. O cumprimento do dever legal, ele tem o dever legal de agir. E nessa ação pode haver, levar alguém à letalidade pelo cumprimento do dever. E a situação assim exige. Então, a outra excludente do crime, também que está praticamente ligado ao estrito cumprimento do dever legal, é o exercício regular de direito. Então, o sentido dá uma ideia similar. A outra refere-se mais especificamente à observância das regras disponíveis para atuar na função, ou seja, o agente deve seguir o que a lei disponibiliza para sua atuação, não devendo desviar-se dela. Também no caso dos particulares, também esse exercício regular do direito é aplicado também, como os médicos que precisam fazer uma incisão, chamado corte, né, do paciente, para realizar uma cirurgia. E até acontece naquela cirurgia a pessoa não suportar e vir a falecer, se for constatado através de um erro, mas é praticamente ele está ali fazendo os procedimentos e fazendo o seu exercício regular do direito, dentro dos procedimentos da profissão. Quanto os pais também que têm o dever legal de cuidar dos filhos, mas tudo dentro de parâmetros que a lei assim exige. Quando se passa pelo excesso, é que é a punição. Vamos falar agora sobre pronúncia, impronúncia e absolvição sumária. A pronúncia é o ato jurídico de reconhecer o delito contra a vida, que nele são reconhecidos a autoria, a materialidade, ou seja, os elementos constantes para a realização do crime. Isto é tratado como indícios, uma vez que, para sanar as possíveis dúvidas, a sociedade é convocada para apreciação e julgamento para o tribunal do júri, ou seja, a pronúncia. Esse ato jurídico reconheceu que houve aquele crime, e uma possível autoria e também todos os elementos constantes para a realização do delito. Aí, a partir desta pronúncia, o réu ou a ré será encaminhado para a apreciação do tribunal do júri. Já a impronúncia é o contrário. O prefixo já diz impronúncia. Então não houve aqueles indícios. Não será arquivado o processo, não será encaminhado para o tribunal do júri. Mas também não houve absolvição. Pode acontecer que algumas investigações posteriores poderão ser feitas e
de repente há um crime que não é de competência do tribunal do júri, ou através de novas investigações, poderá existirem provas para que a pronúncia seja realizada. Então, a impronúncia não quer dizer ainda absolvição. Agora vem sim a absolvição sumária, que é algo que acontece de fato, que é o artigo 411 do Código Penal. Ele afirma que o juiz absolverá o réu ou a ré a partir de estar convencido de que há alguma circunstância, alguma causa que exclua o crime em questão, ou isente de pena. Falamos da legítima defesa, o estado de necessidade e o estrito cumprimento do dever legal. Se é absolvição sumária, então não será levado ao tribunal do júri, a não ser que esta primeira apreciação em grau de recurso seja derrubada, ou seja, que através de algum recurso, de novas investigações, venha descobrir que não houve esse estado de necessidade, essa legítima defesa. Então não se arquiva dificilmente por completo, porque novas investigações podem acontecer e mudar a situação. Mas tem essa chamada absolvição sumária, que foi reconhecida no estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal. E agora? Já falamos sobre crimes dolosos contra a vida, mas os crimes previstos para o tribunal do júri ser acionados são os chamados crimes dolosos contra a vida, somando-se a eles também a sua forma tentada, ou seja, uma tentativa de homicídio, por exemplo. Mas o que quer dizer dolo no meio jurídico? O dolo é de natureza subjetiva, quer dizer, referindo-se à intencionalidade da pessoa, do autor do fato criminoso, para realizar o crime. O Código Penal do Brasil, no seu artigo 18, afirma que quando há dolo, ou crime doloso, mais especificamente, o autor desejou o resultado do crime praticado, houve a intenção de fazer. Também afirma que o autor assumiu o risco do resultado de sua ação criminosa, sendo neste caso destacado como dolo eventual. Há aquele dolo propriamente dito, aquela intenção fatídica, e o dolo eventual, que assumiu os riscos para que o crime acontecesse. Agora, em relação ao crime culposo, neste caso em questão, não é de propriedade para apreciação e julgamento do tribunal do júri, mas que seu entendimento torna-se necessário para entender e comparar com o doloso. Com o crime doloso é, por sua intenção, sujeito a uma penalidade maior, enquanto que o culposo tem o menor efeito punitivo, por ser considerado juridicamente de menor gravidade. Não que ocorre em caso de homicídio culposo, é uma vida, mas que não houve a intenção, o dolo. Aí a pena é menor. Então a culpa também ela é subjetiva. O autor, embora não tivesse a intenção, teve o descuido, chamada negligência, teve também a imprudência, ou mesmo a imperícia, que a pessoa não tinha prática de utilizar tal instrumento e foi utilizar e ali causou um acidente contra alguém. Então a negligência, a imprudência e a imperícia. É bem clara a distinção entre dolo e culpa. A intenção clara de obter o resultado. Outro não há esta intenção, mas que poderia ser evitado se as medidas cautelares ou corretivas fossem aplicadas, razão pela qual o fato delituoso ele não deixa de ser punido, o crime culposo, embora com uma pena menor.
Aqui estão dois pontos cruciais para colaborar na decisão final dos jurados: os debates, defesa e acusação. São pontos influenciadores. Então, os jurados, estas pessoas escolhidas, estarão ali presentes, ouvindo os argumentos, vendo outros elementos materiais que contribuíram na concretização do crime. A acusação tratará, com os seus argumentos, convencer, ou melhor ainda, persuadir, verbo que tem por significado impulsionar alguém a tomar uma decisão favorável a quem fala, ou melhor dizendo, a quem persuade. Através desta persuasão, instintivamente buscando o voto favorável à condenação do réu ou da ré. Isso é o papel da acusação. Quanto à defesa, não há outro caminho. Procurará também utilizar de argumentos contrários ao que foi dito ou mostrado pela acusação. Entre os debates de ambas as partes, estarão os jurados ou as juradas ouvindo e analisando para se chegar à sua decisão final. É oportuno dizer que os jurados ou as juradas já terão uma ideia inicial, porque já tiveram certo conhecimento através da leitura do processo, o qual tiveram acesso para fazer a leitura no processo penal em questão. Embora sem um aprofundamento, o qual acreditamos que seria necessário. Dois elementos jurídicos também importantes para que alguém seja levado a julgamento são o inquérito policial e o processo penal. Tanto o inquérito policial quanto o processo penal são fases de extrema importância para substanciar, fornecer os elementos, os indícios necessários para uma futura condenação do réu ou da ré, bem como, caso contrário, ou seja, não havendo conjunto probatório satisfatório, poderá beneficiar na sua absolvição. Como já falamos sobre a pronúncia, que é o ato de o juiz encaminhar o caso para o tribunal do júri, se for da sua competência, mas que antes depende destes elementos circunstanciais que possibilitaram esta ação de pronunciar. Para que esta decisão seja tomada, ele precisa ter fatos que propiciem, como a autoria do fato e a materialidade. Precisa existir. Embora não seja já um preceito condenatório, mas é uma formalidade para o andamento da ação penal até o júri popular. Então, se alguém vai levado a júri, é porque já há elementos como a possível autoria e a materialidade, mas quem vai decidir são os jurados, nos crimes contra a vida dos dolosos, que são submetidos ao júri popular. É no inquérito policial que a polícia judiciária, a chamada polícia civil, realiza as investigações, as diligências, para compor o conjunto probatório da conduta delituosa. O Ministério Público recebe o resultado das investigações, toma suas providências funcionais, denunciando ou não o acusado ou a acusada ao juízo competente. As investigações do inquérito policial são realizadas a partir de um fato delituoso, mas podem ser também de imediato a partir de uma prisão em flagrante de um ato criminoso. O que não impede que investigações complementares
possam ser realizadas. Com todas as informações originadas do inquérito policial, o prosseguimento da ação penal vai para sua fase processual, já no Poder Judiciário, com a colaboração do Ministério Público. São ouvidas as pessoas envolvidas, coletadas as provas, os objetos do crime, as perícias, os exames de corpo de delito, enfim, um prosseguimento que vão contribuir para o desfecho daquele inquérito que se transformou em processo penal. Vamos falar agora sobre a mídia e sua relação com o tribunal do júri. Fazemos essa pergunta inicial. Pode o poder midiático, através dos seus vários mecanismos, atuarem como elementos potencializadores, influenciando o pensamento das pessoas que comporão o tribunal do júri? Conforme é notório, os meios de comunicação, notadamente a televisão aberta, que ainda é aquele de maior difusão de notícias, espalham, exploram fatos da vida cotidiana, principalmente aqueles crimes contra a vida que são, digamos assim, bombardeados nos programas televisivos. E ainda mais quando se trata de alguém conhecido no meio artístico e cultural, que a repercussão é ainda maior. Então, o conselho de sentença, o qual é formado pelos julgadores escolhidos das comunidades, não estão isentos desta influência, porque também consomem esta programação, porque são pessoas das comunidades. No entanto, eles precisam, antes de tudo, manter a serenidade, a imparcialidade, para terem-se as provas contidas no libelo acusatório. Não apenas ficando com a divulgação massiva do caso em julgamento. Certo que, como ser humano, os fatos negativos de extrema gravidade provocam reflexos psíquicos, provocam a vontade de consumar o desejo de justiça. Porém, é preciso estar atento ao fator sensacionalista, mercantilista, político, religioso ou qualquer outro instrumento ideológico que possam, com seu poder de ação, tentar passar uma ideia para o telespectador, que será um dia jurado ou jurada no futuro, para que aquilo não possa influenciar sua decisão jurídica como representante da sociedade. Quanto mais o inquérito e, consequentemente, o processo penal forem elaborados e conduzidos de maneira clara e objetiva, as dúvidas, as possíveis controvérsias tenderão a desaparecer ou, no mínimo, diminuir o máximo possível para um veredito digno do papel judicial dos encarregados para tal missão. Um fator crucial, digamos assim, que oferece robustez para fortalecer a denúncia penal é a prisão em flagrante. Esta ocorre com alguém que está cometendo a infração penal, alguém que acaba de cometê-la, alguém que é perseguido pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração. Também se soma a isto alguém que é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele ou ela o autor ou autora da infração penal.
Todas estas situações que configuram o flagrante estão contidas no artigo 302 do Código de Processo Penal. A pessoa ser presa em flagrante nem sempre quer dizer que haverá futuramente uma condenação, uma vez que a sua defesa questionará se esta conduta imputada a seu cliente se realizou dentro das formalidades legais exigidas pela lei penal. Isto porque há situações ditas como flagrantes que não são aceitas juridicamente. Vejamos. Para que a prisão em flagrante seja aceita juridicamente, é necessário procedimentos já estabelecidos, ou seja, é exigida a espontaneidade do autor do fato para realizar tal pleito criminal. É imprescindível para que a prisão seja dentro dos meios legais. Assim sendo, o flagrante preparado como uma isca para atrair o agente do fato delituoso torna a prisão ilegal. Para completar a ideia anterior, ou seja, o flagrante, o crime em flagrante, a presunção de inocência é um fator de muita influência. Vejamos o que diz a Constituição brasileira no seu artigo 5º. Afirma que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo direito à vida, à liberdade e igualdade, à segurança e à propriedade. Ainda mais no inciso 57, diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. É sobre aquela questão que falamos, né? Se alguém é pego em flagrante, tá certo. Há um precedente ali na hora do fato, ou então com o objeto do crime. Mas é necessário que, até o final do trânsito em julgado, ou seja, todo o processo penal até o fim. Quando sair a sentença, aí a pessoa será considerada culpada. Antes disso, há a chamada presunção, porque terá direito ao contraditório, os argumentos para contradizerem aquela imputação penal. Com estas palavras da nossa lei maior, é que torna-se necessário todo o processo legal para que a pessoa possa defender-se através da ampla defesa e ao direito ao contraditório, como já falamos. Ou seja, produzir argumentos contrários ao que está sendo imputado à pessoa que está sendo acusada. No Brasil, somente são permitidas dois tipos de prisão. Aquela do crime conhecido como flagrante, né? Ou então por ordem judicial, fundamentada em fatos investigativos, ou aquele caso da pensão alimentícia, ou pode ser em flagrante delito, a pessoa acabou de cometer, ou foi presa logo após, através da perseguição, ou então com objetos do crime, ou no caso também de uma investigação que pode haver o pedido de prisão através daquela investigação. Imputabilidade, inimputabilidade, semi-imputabilidade. Três palavras do mundo jurídico, cada uma com um significado diferente, que vamos tratar a partir de agora. Essas três palavras do título, elas favorecem a transformação do processo penal em se tratando da aplicação da pena pelo crime cometido. Quando se trata de imputabilidade, é fato concreto, ou seja, imputar algo a alguém. É um fato
consumado, digamos assim, que o acusado ou a acusada tem total responsabilidade pelos atos praticados em razão de sua consciência, sua plena consciência, sua faculdade mental está favorável ao pleno conhecimento do raciocínio em realizar algo. A pessoa imputável ela tem o domínio sobre a sua vontade, razão pela qual no mundo jurídico está apta a responder pelos crimes ou pelo crime que cometeu. Então trataremos seguidamente os casos de pessoas cumprirem a pena de prisão em hipótese nenhuma. Agora, é o que vamos falar. Isto mesmo, não cumprir a pena. Não pode ser condenado à prisão como uma pessoa imputável, em hipótese nenhuma. Os chamados inimputáveis. Vejamos o artigo 26 do Código Penal brasileiro. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou omissão criminosa, inteiramente incapaz. Eu grifei estas duas palavras, inteiramente incapaz, de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, é o caso da pessoa que, digamos, tem um problema mental, que não tem entendimento nenhum sobre o que é certo e o que é errado, inteiramente incapaz. Então, ele não pode ser condenado como uma pessoa comum. E mais adiante falaremos esta situação. Há ainda aqueles que, por possuírem no tempo do crime cometido perturbação de saúde mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, e não era inteiramente capaz. Outras duas palavras grifadas. Aquele era inteiramente incapaz. Aqui já fala de algo como não era inteiramente capaz. Tinha um certo controle sobre a vontade, que poderia entender o caráter ilícito, mas tinha algum problema, digamos, de moderado, de entender o caráter ilícito do fato, ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. São os chamados semi-imputáveis. Não são totalmente incapazes de responder por seus atos criminosos. Apenas, nestes casos, há a redução da pena a ser aplicada, enquanto que no inimputável não há pena de prisão alguma, mas há as chamadas medidas de segurança. Então, embora haja essas hipóteses de não responder pelos atos ou de responder intermediariamente, é preciso que os exames periciais sejam anexados ao processo penal, para que as medidas judiciais cabíveis sejam aplicadas, como a substituição. No caso do inimputável, a substituição da pena de prisão por uma chamada medida de segurança, como internamento em um hospital psiquiátrico, por exemplo, os chamados manicômios judiciais. Então, quando alguém inimputável oferece risco à sociedade e cometer um homicídio, uma tentativa de homicídio, está colocando a sociedade, digamos, pela situação que ele se encontra, ela, a sociedade em risco. Então é tomada a medida de segurança em um hospital psiquiátrico. Enquanto que o semi-imputável, quem vai dizer isso são os laudos, os peritos que vão elaborar os laudos, a pessoa pode ser condenada à prisão, mas pode ter a pena reduzida. Então, é isso que gostaríamos de falar neste momento.
Cometer um crime sob emoção ou paixão não isenta o autor ou a autora de ser penalizado ou penalizada. Partindo para o caso de embriaguez, a lei procurou distinguir em modalidades diferentes para isentar ou aplicar a pena correspondente ao crime praticado. Quando a embriaguez ocorre de forma voluntária, seja por álcool ou substância de efeitos análogos, também não isenta o autor ou autora de responder por seus atos. Quando a embriaguez é proveniente de caso fortuito ou força maior, poderá ser isento de pena ou tê-la reduzida de 1 a 2/3. Como exemplo de caso fortuito, podemos citar quando alguém, sendo enganado, ingere algo que o embriaga. E como exemplo de força maior, podemos citar quando alguém é obrigado a embriagar-se. Estas situações encontram-se no Código Penal Brasileiro, no seu artigo 28, acrescentando ainda que nos casos previstos para a isenção ou redução da pena, é preciso que o efeito entorpecente tire do indivíduo a sua capacidade de entender o caráter ilícito do fato criminoso. É preciso que haja provas desta situação, como um laudo pericial, para a comprovação. Após o árduo trabalho de pesquisa, compreensão e interpretação das leituras realizadas, oferecemos aos nossos leitores ouvintes um pouco de conhecimento sobre alguns elementos jurídicos que acreditamos possam contribuir para os cidadãos e cidadãs que possam se interessar pelo funcionamento do júri popular. Buscamos compreender a atuação do Supremo Tribunal Federal no tocante ao resultado final de um julgamento popular. Falamos sobre a formação do júri popular na sua composição geral. Tecemos alguns comentários sobre a atuação durante o julgamento. Considerações foram feitas em relação à escolha dos jurados, bem como sobre seus direitos e deveres. Foram passadas ainda alegações sobre as controvérsias sobre o júri popular. Sobre os crimes submetidos ao voto da sociedade, realizamos explicações sobre eles. Buscamos também entender o que diz a Constituição brasileira sobre este tema. Fizemos uma análise sobre o que seria jurisprudência e precedência no meio jurídico. Partimos para o esclarecimento das relações entre a legítima defesa, o estado de necessidade e o estrito cumprimento do dever legal. Tiramos conclusões entre crimes culposo e doloso. Buscamos destacar o trabalho da defesa e da acusação em um julgamento. Separamos o entendimento entre inquérito policial e processo penal. Demos alguns passos para entendermos sobre a prisão em flagrante. Colocamos em destaque a atuação das mídias sociais diante da opinião, a sua influência sobre os jurados ou juradas no julgamento. Pontuamos também a importância do dispositivo constitucional no que concerne à presunção de inocência. Não deixemos também de mencionar casos de imputabilidade, inimputabilidade e semi-imputabilidade. E, finalmente, nós tocamos em um assunto também polêmico sobre a embriaguez, a emoção e a paixão, e como estas situações podem afetar ou não a situação
de alguém que está diante de um delito que acaba de cometer. Desde já, só tenho a agradecer a vocês por chegarmos até aqui no nosso projeto de leitura e produção textual, para conseguirmos nos aproximar do ramo do direito. Talvez, embora não sejamos profissionais da área, mas a leitura nos leva a conhecer. Então, a busca pela cidadania se passa pela compreensão do mundo no qual vivemos. Aproveitem as referências e aprofundem ainda mais o que for exposto. Desde já, eu agradeço novamente e até a próxima oportunidade.